Fala galera do JCN, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma edição do nosso podcast de futebol. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, mas eu não estou aqui sozinho, estou acompanhando essas duas feras aqui. Vou pedir para eles estarem se apresentando. Pode começar, mano. Fala galera, meu nome é Brian. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no JCN. É meu segundo podcast aqui, então vai ser um tempo muito massa. A gente vai conversar sobre muita coisa legal. Então é isso, galera. Vamos embora. Fala, galera JCN. Sou Anthony e tô aqui no terceiro podcast com vocês. E vamos falar de coisas muito legais aqui. Simbora. Vambora. Então, gente, a gente tem muita coisa bacana pra gente estar trabalhando aqui hoje, tá? A gente tá com o futebol fervendo aí, né? Mundo afora, seja nacionalmente, seja internacionalmente. Pois é. Com a volta dos campeonatos europeus. Mas, primeiramente, antes da gente discutir o mundo afora, a gente tem que discutir a situação dos nossos times aqui, que representam o nosso estado de Pernambuco. Com certeza. Então, vamos começar falando sobre um tema um pouco delicado para os rubro-negros, mas a gente precisa falar sobre o Sport Clube do Recife. Tá vivendo um momento difícil, um ano dolorido na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, eu quero perguntar para vocês, eu acho que a gente pode começar com o Brian. Por favor, faz um desabafo. Em relação ao esporte, como é que tá repercutindo na torcida a sensação de dá, não dá, o que é que o time pode fazer, seja taticamente, tecnicamente, para sair dessa situação? Mano, esse negócio a gente já tá debatendo desde o começo do ano, né? Porque o esporte, assim, eu não sei o que aconteceu esse ano, a gente começou a perder muitos jogos, então, assim, cara, é difícil até falar, tá? O sentimento da gente é tipo sentimento de derrota mesmo, de tristeza, de profundo, assim, indignação, né? Com essa situação que a gente tá vivendo, né? A gente é um time que é muito conhecido nacionalmente, temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, então assim, viver uma situação dessa não é algo que eu esperava vindo do esporte, não é mesmo? Começamos o Pernambucano esse ano vencendo, eu achei que a gente poderia dar certo, até que fizemos contratações internacionais e falei, não, esse ano vai dar. Mas temos a pior campanha da história do Brasileirão, né, mano? E é isso, né? Nós, como torcedores, estamos sempre indo ao estádio, até porque nossa função é essa, apoiar o time, independente de como ele esteja, só que é difícil, né? É difícil ter ânimo nesse momento assim e ter ânimos muito grandes. A gente tá vendo essa situação do esporte atual, né? Pois é. Antônio? Levantando um pouco do ponto que Brian falou, da contratação de jogadores europeus, sim. Muitos deles que foram contratados já eram vistos fora de seus respectivos auges. Então, eu acho que a combinação disso, junto do projeto que Yuri Romão e toda a comissão do esporte fez em questão de contratações em território brasileiro, resulta nisso. Pois, a maioria dos jogadores, o elenco do esporte, mesmo com o Daniel Paulista dando uma mudança de ares, botando alguns jogadores para jogar, ainda é um elenco limitadíssimo e um elenco com cara de Série B, pois a maioria dos jogadores não demonstra a raça do que é jogar uma Série A. O esporte contratou muito mal os jogadores. A gente vê um jogador tipo Matheus Alexandre, lateral, Carlos Alberto. Mas onde que Carlos Alberto vale milhões de reais, bicho? Carlos Alberto, mano, isso é um investimento muito ruim. A gente vê clubes hoje na Série A como o Mirassol. O Mirassol fez um investimento assim relativamente menor que o Sport fez e tá tendo resultados muito melhores que o Sport tem com menos dinheiro gastado, né? A gente teve ano passado a maior venda do futebol nordestino, que foi a do Pedro Lima pro Wolverhampton, e a gente não soube usar essa grana, né? E é isso, né, mano? Isso é o que dá, a gente ter um mau direcionamento de gestão de clube, né? E é isso que faz o time ficar desse jeito, né? Desde o começo. Eu acho que vocês levantaram dois pontos bem interessantes. O primeiro, que Antônio falou aqui, ele tocou no nome do técnico, né? Daniel Paulista. Então, nitidamente, quando a gente fala sobre o técnico, geralmente no futebol brasileiro a gente tem essa cultura da gente sempre escolher um culpado para colocar, jogar a culpa dos problemas, seja administrativos ou que estão acontecendo dentro do campo. Mas eu acredito que Daniel Paulista, dentre todo o meio do esporte, de tantas coisas que estão dando errado, eu, na minha visão, não acredito que, por exemplo, trocar de técnico agora poderia resultar numa mudança muito grande do cenário do esporte atual. O que é que vocês pensam a respeito disso? O buraco é mais embaixo mesmo? Precisaria de algum choque imediato com a mudança de técnico? Como é que vocês veem essa questão? Mano, tipo assim, Daniel Paulista chegou, a gente já teve 2 treinadores esse ano, né? Começamos com o Pepa saiu, veio o Antônio Oliveira, que não foi bem, né?
saiu logo também. E até que o time do Sport teve uma melhora significativa, assim, quando ele chegou. A gente passou tipo, 5 jogos sem perder. Óbvio, alguns empates, jogos que dava pra ter vencido, como o do Santos, do São Paulo. Só que assim, acho que se for botar a culpa em Daniel, acho que ele não teria tanta culpa assim, até porque ele conseguiu melhorar o time do Sport. Claro, na medida do possível ali, mas ele conseguiu, sabe? Acho que o problema em si tá mais embaixo, não tá em si no Daniel Paulista. Se tirar ele e botar outro, não vai mudar muita coisa sim, até porque já tá no fim, caminhando para o fim do campeonato e acho que não vai mudar muita coisa trocando de técnico, na minha opinião. Anthony? E aí, Anthony, o que é que tu acha? Acho que, como o Brian comentou, de se trocar Daniel Paulista agora, eu acho pior de que não vá mudar muita coisa, mas eu acho que vai para pior, porque o Sport, ele tá jogando mais agora do que jogou com os outros técnicos, Pepa, Antônio Oliveira. Tanto que não é só uma mudança de técnico, mas é uma mudança de postura também, porque Daniel Paulista tem uma história com o Sport já, e alguns jogadores pegam a confiança nele, porque para jogar, alguns jogadores também tem que ter a confiança no técnico e o técnico no jogador. Tem que ser algo mútuo. E ele já treinou o Sport, né? Exatamente. Vezes. Duas vezes já. É isso. Eu acredito que, como eu falei, a mudança de técnico não vai ser muito significativa, porque eu acredito que a questão do Sport parte muito de um planejamento, como vocês já falaram, que foi feito de forma errada, e que já dava sinais, mesmo tendo vencido o Pernambucano, a gente enxergava um desempenho abaixo. Aquela final ali, ganhou, mas... Foi um desempenho bem abaixo. Ganhou, mas não convenceu. Do time. Horrível, né? A eliminação precoce na primeira rodada da Copa do Brasil. Operário de Várzea Grande. Então, grande assim, Operário. Já demonstrava sinais de que as coisas não estavam caminhando de forma correta. E o exemplo perfeito que vocês deram foi o do Mirassol, que com um investimento muito menor consegue entregar um padrão de jogo, repetir o padrão de jogo quase todas as partidas e dar trabalho. Tá em 10º agora? Acho que eu nem sei. Não, tá brigando por Libertadores. Caramba, o Mirassol, mano. O Mirassol tá brigando por Libertadores. Na primeira edição que eles estão participando da Série A toda. Caramba, mano. E o nosso presidente da FPF já dizia falando no começo do ano, o que é que o Mirassol vai fazer na Série A? Olha o que ele está fazendo. Pois é. Tapa na cara, né? Exatamente. Da ignorância. E... Por último, eu queria saber de vocês, pra gente encerrar o esporte, a expectativa para o próximo jogo do esporte, depois da data FIFA, que vai ser contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Qual a expectativa de vocês pro jogo? Pode começar, Antônio. Bem, primeiramente, eu acho que tanto o esporte quanto o Bragantino, eles têm a mesma quantidade de tempo para poder se preparar para esse jogo. Porém, acrescente que o Bragantino tem tendo, não é muito razoável, porque desde que voltou os jogos do Brasileirão, depois do Mundial, a Copa do Mundo de Times, o Bragantino vem de uma sequência de, se eu não me engano, 5, 6 derrotas, porém ele ganhou contra o Fluminense de, se eu não me engano, 4-2, lá na Bragança Paulista, porém eu acho que perdeu de novo. Então eu acho que o Bragantino tem que tomar uma postura de, se eles não acordarem agora, eles ainda estão na parte de cima da tabela. Por quê? Porque eles fizeram um excelente primeiro turno. Mas teve até um meme, né, que tem que falar que o Bragantino perdeu vários jogos e não saiu ainda da Pois é, exatamente, porque eles fizeram um excelente primeiro turno, digno de time que vai atrás de Libertadores. Só que esse segundo turno não, o final do primeiro turno esse começo de segundo turno não tá dando os resultados que eles queiram. Então, ou eles voltam a jogar como estavam jogando antes e eles têm que tomar uma providência logo contra o Sport, ou justamente o Sport tem que começar a pensar mais do que está acontecendo agora, deles tentarem uma retomada e fazer o impossível, porque de 18 jogos que sobram, se eu não me engano, eles precisam ganhar 12, certo? 12. Pois é, mano. É realmente muito difícil a situação do esporte. Que é isso, mano? Que é isso? Tá difícil. A gente precisa vou ser bem aqui, sincero. Mano, vou chorar aqui, pô. Que é isso? Em relação a isso, mas tem outra torcida aqui no estado que nesse momento vive um momento de apreensão, mas é uma apreensão diferente da torcida do esporte. É uma apreensão de expectativa pelo jogo que tá chegando. A torcida tricolor aqui no estúdio já tá... tá passando mal só de tocar trajado já aqui, Miguel. Só tocar no assunto do camisa de roqueiro de rolar. O pessoal aqui dos estúdios tricolores já ficam daquele jeito, porque o Santa tá um empate de conquistar a vaga. Depois de 5 anos. Tão sonhada a Série C, né? Mas depois de tanto tempo. Então eu quero saber de vocês as expectativas pro jogo decisivo do Santa contra o América de Natal. Cara, tipo assim, né? O Santa Cruz esse ano conseguiu reverter esse tabu de conseguir passar pra Série C, que já tá há alguns anos aí na Série C.
esse ano conseguiu desenvolver um bom campeonato assim, né? No final ali começou a perder alguns jogos, não foi não? Começou a perder alguns jogos ali. Na reta final da... Quando começou o mata-mata, foi nos pênaltis ali. Não fizeram bons jogos, né? Na minha visão, o Santa Cruz não conseguiu impor um futebol assim, de respeito contra o adversário. Até porque foram para os pênaltis 2 vezes, né? Contra o Sergipe e agora contra o Altos. E é isso, né? Mas agora contra o América, que eles conseguiram ali fazer aquele jogo assim, meio morno, meio mais ou menos, mas conseguiram vencer, que era o que esperava dentro de casa, sair de casa com a vitória. E é isso, cara. Minha expectativa agora, acho que o Santa vai conseguir levar. O América vai estar com a torcida grande lá, até que esgotaram os ingressos. Mas eu vejo o Santa hoje superior ao América e acho que o Santa vai conseguir essa classificação para a Série D, para a Série C. Anthony? Bem, na minha visão, eu dou ênfase em tudo que Brian falou e assino embaixo. Porém, eu vou dar um comentário a mais sobre esse jogo. Porque esse jogo, na minha visão, ele depende mais da postura do que o Santa vai tomar do que o América. Porque a postura que o América vai tomar, todos já sabem. Vai pra cima, procurar o resultado. Agora, depender do Santa, se o Santa for jogar retrancado, na procura de um contra-ataque para aumentar a vantagem, ou vai jogar um jogo a partir do zero. Um jogo como se não tivesse tido jogo de ida, como se não tivesse valendo tudo. Como o Marcelo Cabo falou na entrevista pós-jogo, que independente daquele resultado na Arena, que foi a vitória do Santa, eles iam jogar um jogo do zero mesmo, na partida de volta. Então é justamente isso que eu estou querendo dizer, que se o Santa não tomar postura, e uma postura bem tomada no jogo da volta, as coisas podem não acontecer como querem que aconteça. Até porque é só 1-0, né? Exatamente. Um gol já... Exato. E ainda depende da altura que se ou quando forem tomar um gol do América na Arena das Dunas. Eu acho que é interessante a gente falar também que teve uma diferença bem grande dos 2 primeiros jogos, seja o jogo contra o Altos, até porque o Santa não saiu vitorioso, mas independente do resultado do primeiro jogo e o resultado vitorioso que saiu do América, eu acredito que tem uma diferença bem grande dos 2 jogos. O Santa contra o Altos na Arena de Pernambuco sofreu muito mais do que contra o América, apesar de alguns sustos. Teve chance dos dois lados ali. O Altos ele mostrou ser tecnicamente melhor. Deu mais trabalho, deu muito trabalho, na verdade, para o Santa no jogo da Arena. E no primeiro tempo, principalmente no recorte do primeiro tempo contra o América de Natal, eu vi o Santa conseguindo se impor dentro do jogo, seja com bola no chão em alguns momentos, mas principalmente fisicamente. Tava ganhando bem as divididas, a segunda bola tava ganhando. Então eu acredito que esse primeiro jogo traz uma esperança ainda maior, não só pelo resultado, mas pelo desempenho do Santa contra o América para a partida decisiva. Sim. E Galhardo, hein? Vai fazer um gol finalmente. Tá devendo até agora Galhardo, né? Aquela bike dele, a bicicleta dele. Tu é doido. E aí eu quero saber de vocês também, porque assim, a gente tá vendo um movimento muito grande nas redes sociais e nos estádios, a torcida do Santa demonstrando mais uma vez a força que pode, nos momentos mais difíceis do clube, né, a torcida do Santa sempre se mostra presente, sempre se mostra empurrando o time, e a gente tá vivenciando um momento que talvez daqui a uns anos, quando a gente olhar para trás, a gente vai refletir, caramba, aquele momento, como foi importante aquela união da torcida, aquele momento, aquela virada de chave que deu para que o Santa conseguisse passar para a Série C, visando novos ares, né, porque falando historicamente, o contexto de agora, é muito importante para o Santa passar para a Série C para os planos futuros que a equipe tem de desenvolvimento de projeto, né? E a SAF, hein? Vai vir? Exatamente. Na SAF, exatamente. Tá aí, né? Tudo isso passa pelo acesso, né? Tá na briga aí, né? Tudo isso passa muito pelo acesso. Fechado o Santa tá mais tranquilo. O Santa tá ali, né? Só falta só um joguinho Santa tá mais tranquilo. Ou chorar ou sorrir, né? Até o dia do jogo é muito remédio controlado, da torcida. Mas a gente tem outro time pernambucano que também tá bem no campeonato, trazendo alegria. Só o Sport que me dá tristeza. Trazendo alegria pro seu torcedor. É incrível isso. Que é o Náutico. Sim, o Náutico tá bem na Série C e as expectativas estão sendo criadas ainda mais para a Série B do ano que vem. O Náutico tá na chave, me relembrei, com Ponte Preta, Guarani, Brusque e Guarani. Né? Brusque, Guarani e Ponte Preta. Só a Ponte Preta, que ficou acima do Náutico na classificação geral. A Ponte Preta ficou em segundo e o Náutico em terceiro. Guarani e Brusque brigaram ficaram mais entre na sétimo, parte de baixo, sexto. não foi? Exato.
Perfeito. Então, se a gente olhar não só pelo recorte dos outros times, mas pelo desempenho do Náutico em si, a gente pode afirmar que o Náutico é bastante favorito para subir para a Série B do ano que vem, não é? Né? O que exatamente. O Náutico, né, começou o campeonato bem, assim, acho que até teve alguns jogos que eles teve alguma sequência de derrota. Eu acho que foi um pouco o contrário. O Náutico começou mal, isso. Né? Começou mal. Agora, na reta final, eles conseguiram um recorde de, se eu não me engano, 6 ou 7 jogos sem tomar gol. Sem tomar gol. E com vitórias consecutivas também. Tá conseguindo vencer, tá bem, tá imponente, né? E é isso, na Série B vem aí, acho que o Náutico vai estar lá, com certeza, brigando pra subir. Já vai subir, né, pra Série B, é isso. E aí, Brian, Sport e Náutico na Série B? Sport da Série B, mais uma massa, né? Pra cima do Eu acho que um dos pontos fortes que o Náutico tem nessa segunda fase, que é justamente o quadrangular, que vai valer o acesso para a Série B, é a volta do atacante Otsania. Eu ia falar dele agora, o nigeriano, né? Sim. Ele joga bem. Ele voltou e já marcou 2 gols nesse jogo, o último que o Náutico teve. Mas não só pelo jogador que ele é, mas também porque um dos fatores que mais conta para o acesso de diversos times é a compatibilidade do elenco. Se o elenco está unido, né? Exatamente. Se o elenco está unido, se o elenco está com forças entre cada jogador, se cada jogador conhece o que vai fazer, como consertar cada lance, todo time tem tudo para subir, certo? E o Náutico é justamente um desses times. Por isso que eu diria que não seria bom o Sport trocar de treinador agora, né? Porque trocar um trabalho que já está sendo feito, começar tudo do zero de novo. Exato. É todo um trabalho para conquistar entrosamento e tal. E até porque o Sport tá tendo alguns problemas também de jogador saindo e tal. Até como ele falou, o time tem que estar entrosado dentro e fora de campo para poder dar certo, né? Se os jogadores não se dão bem ali e tal, no convívio, problema com a torcida aí é bem pior ainda de conseguir, né? Mas é isso. A gente não pode falar do futebol daqui, nosso futebol regional do Nordeste, sem deixar de falar da nossa Copa do Nordeste, né? Vamos maior campeonato regional do mundo. Vamos sair deixa bem claro. Vamos sair um pouquinho de Pernambuco. A Lampions League. Exatamente. Vamos sair um pouquinho de Pernambuco e vamos pro jogo que aconteceu ontem. Aracaju. No dia que a gente tá gravando esse podcast. Lá tivemos Confiança 1, Bahia 4. É o Bahia. Quero saber de vocês. Já foi. Vitória não, Triunfo do Bahia. Triunfo do Bahia. E aí, ainda dá pro Confiança? Já foi? Já podemos dizer assim, claro que futebol, a gente não pode decretar nada. Mas assim, muito difícil pro Confiança, né? Isso aí, né? O Confiança jogou dentro de casa agora, a torcida foi lá e parabéns pra torcida do Confiança que foi lá torcer. Fizeram uma festa imensa, a torcida tava muito linda lá. Só que é isso, né? O Confiança tá o quê? Na Série D? Série C? Não tô lembrando agora. Série C, né? Série C. O Bahia tá na Série A e jogando muito bem com os jogadores que foram convocados pra seleção brasileira agora, não foi? Então é isso, né? Diferença de poder de força ali do time conta muito nessas horas, né? O Bahia ali impôs seu futebol com seus jogadores de muita qualidade, fizeram 4 gols ali logo no começo do jogo, já marcaram logo 2 gols ali, e ficou difícil pro Confiança. Acho que no próximo jogo agora, vamos ver o que vai dar, né? Como tu falou, o futebol ainda não pode cravar nada, mas acho que praticamente tá ganho já pro Bahia já, mais uma Copa do Nordeste. Acho que além do futebol demonstrado, o Bahia ele não demonstrou a sua força total, tanto que o Bahia jogou com alguns reservas e alguns improvisados. Jean Lucas, que é do Bahia, um meia, que faz gols, ajuda no sistema defensivo, foi convocado pela seleção. Luciano Juba, que atualmente é considerado o melhor jogador do Nordeste da atualidade. Estava contado para ser convocado. Estava contado para ser convocado, acabou não jogando também. Ou seja, o jogo que o Bahia fez ainda está longe do limite que o Bahia pode alcançar para ganhar seus jogos. E pode acontecer isso no jogo da volta, na Fonte Nova. Vai ser tetra ou é penta do Bahia agora, se ganha? Penta, né? Caramba, velho, passa o Sport muito. Esse ponto que Anthony tocou é bem interessante porque demonstra bem a diferença de algumas equipes no futebol brasileiro. Técnica e que faz parte também de investimentos, mas também planejamento, a gente sabe disso. Que tem times que não precisam ir até o seu limite para vencer e vencer bem os jogos. Não é isso? Voltando só um pouquinho, que eu acho que encaixa bem, o Sport, a gente vê que o Sport chega no seu limite em alguns jogos, joga bem, mas muitas vezes o limite não é suficiente para vencer um jogo. O elenco é limitado, né? Porque, mas eu digo, não é nem do elenco, eu digo o que o elenco pode oferecer, não é nem quantidade, é qualidade. Sim. Sabe? A qualidade, o limite que o Sport chega
às vezes é um dia mediano de outro time. E esse mediano do outro time consegue bater de frente e vencer ou empatar um jogo. E realmente complica essa disparidade que a gente sabe com certeza. Que tem. É difícil, mano. Caramba. Então, gente, já que a gente tá falando de disparidade, a gente tem que falar porque, para alguns que gostam, como eu gosto, o futebol europeu tá de volta. Isso aí. E aí a gente viu no Mundial de Clubes, muitos debates foram gerados a respeito... A gente tá no nível próximo, a gente não tá... O brasileiro... Bota o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Bota o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Muitos debates foram gerados, mas eu acredito que ao longo da competição, e a gente fazendo algumas análises mais profundas, a gente conseguiu chegar a uma conclusão bem simples. Depende muito do contexto do jogo, depende do dia do jogo, mas o que move muito é a motivação. E a gente sabe que dificilmente um time europeu ele vai jogar contra um time brasileiro na mesma motivação que ele vai encarar um clássico regional lá na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha. E aí a gente tá acompanhando a volta dos campeonatos europeus e a gente tá vendo muitas movimentações no mercado de transferências, os times se movimentando, provando que a disparidade, principalmente financeira, é muito grande. Muito grande. Os caras montam seleções, eles escolhem os craques das seleções e montam os seus times. E aí eu queria ouvir de vocês destaques dos principais times dessa temporada, porque a gente pode ficar de olho. Cara, eu colocaria assim, começando lá na Premier League, né? Nós tivemos agora o Liverpool, que, cara, acho que gastou a maior quantia de... Recorde da janela de transferência toda. Janela de transferências. Eles gastaram só no jogador, que foi o Alexander Isak, que tava no Newcastle, 144 milhões de euros, mano. Isso é muita grana, parceiro. Cara, 144 milhões, eu acho que foi o recorde da Premier League, não foi? Foi. Passou o Enzo Fernandes, eu acho, que era o do Chelsea. Eu acho que Caicedo ainda era mais. É? Mas tá por aí. Foi na casa dos 100 milhões os dois. Uhum. E é isso, né, cara? Vemos aí o Liverpool que tá vindo muito forte, né? Eles contrataram o Florian Wirtz também, que tava no Leverkusen, foi pro Liverpool. Mais de 100 milhões de euros também. Também. E o Isak também pra eles, né? E também o Garnacho, que acabou saindo do Manchester United e foi para o rival Chelsea, né? Rival ali do Big Six inglês. Achei um destaque muito bom, porque eu achei que o Garnacho ia continuar ali no Manchester United e tal, sendo jogadores ali. Acabou indo pro Chelsea. E vamos ver o que vai dar isso aí. Chelsea também, já posso falar do João Pedro, não é mesmo? Nosso grande craque, camisa 9 do Brasil, que vai estar agora jogando. Foi pro Chelsea e tá indo muito bem. Eu achei que talvez não jogaria tão bem, mas... E ainda tá tem bem. Estevão, nosso grande craque. Verdade. E aí, Antônio? Fugindo um pouco da Premier League, eu queria ressaltar de pouco em pouco a volta do futebol italiano, que agora o Milan contratou Modric, que saiu do Real Madrid. Uhum. O Napoli contratou De Bruyne, que veio do City, da Premier League, sim. entre outros jogadores. E eu acho que o que está faltando para o futebol italiano é justamente isso, deles lembrarem que um dia, em algumas décadas atrás, eles eram o centro do futebol mundial. Todos os caras que jogaram lá. Pouco tempo, em teoria. 90, 2000, né, por ali. Exatamente. Até 2010, 2011, Milan e Inter eram muito fortes. Inter, Milan, Roma, Juventus, todos eram páreos. E fora isso, acho que, no geral, esse foi um dos maiores mercados da história de movimentações de grana, né? De grana também. Não só falando, como o Brian falou, do Liverpool, mas num todo também. Nós vimos também até o João Félix, que saiu, não foi agora, do time que ele tava. O João Félix, ele já movimentou... Ele tava no Chelsea, foi? Tava no Chelsea. Ele jogou o Mundial pelo Chelsea ou não? Não tô lembrado. Jogou não foi? Foi agora pro Al Nassr, né? Junto do CR7. A trajetória de João Félix é meio louca. Ele sai do Benfica, vai pro Atlético, do Atlético ele já é emprestado pro Chelsea, depois Chelsea ele volta pro Atlético, vai pro Barcelona, volta pro Chelsea de novo, vai pro Milan. Ele teve Milan ainda, não foi? Chelsea, Milan... Teve desavenças no Milan, inclusive. Chelsea vendido. Caramba, muita movimentação de um cara que inicialmente custou pro Atlético mais de 100 milhões de euros. Uma promessa só 25 muito grande. Anos ainda. Só 25 anos ainda. 25 anos. Verdade. João Félix à parte... Talvez ele ainda atinja um auge da carreira dele, porque muitos jogadores, alguns auges de alguns jogadores, eles são atingidos perto dos 30 tipo por aí. Benzema, não foi? Benzema teve o auge ali depois do 30. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não enxergo em João Félix potencial. O potencial para. Eu acredito que o que quebra ele não é a qualidade técnica, ele tem muita qualidade técnica, mas ele é extremamente inconstante. Ele não consegue reproduzir o mesmo futebol que ele apresenta em 2, 3 partidas ao longo de uma média de 20.
Isso para um jogador de alto nível, principalmente da elite do futebol europeu, é quase inviável. Pois é. Já que estamos falando de transferência, a gente tem que citar aqui a mais esperada, que eu acho que muitos brasileiros estavam esperando, que é a de Antony, que voltou para o Real Betis oficialmente, que foi contratado, porque antes ele estava jogando por empréstimo. Né? E no último jogo de Antony pelo Real Betis, que foi na final da Conference League, que perdeu pro Chelsea. Que perdeu... Foi 4x1, eu acho. Eu acho que foi 5. 4x1. Foi 4x1. Muitos torcedores de Betis não só estavam tristes por perder o título, mas também porque sabiam que aquela podia ser a última partida de Antony, que eles já tratavam como um futuro ídolo, que abraçaram ele como se fosse um torcedor. Ele meio que renasceu ali no Betis, não foi? Ele saiu do Manchester como um meme, praticamente virou um meme ali na cidade de Manchester, em toda a internet, e ressurgiu do nada o Anthony Prime lá no Betis. Jogou muito bem, meu Deus. Os ingleses, eles colocavam o Anthony como uma das piores, se não a pior contratação da história. É porque ele custou 90 milhões de euros, né, mano? Muito é muita grana, gasta muito mal, né? O Chelsea. Para o que ele jogou. Eu tô pensando aqui a respeito do Chelsea, que a informação de Garnacho que eu me lembrei é muito forte, assim. O Chelsea, ele tá num patamar financeiro tão alto que, na minha opinião, ele gasta tanto dinheiro com alguns caras que eu nem vejo. Com o Enzo Fernandes, bicho. Exato. Não, a maior contratação. Não, mas assim... Cara, eu acho demais, mano. Pra assim, Enzo Fernandes, talvez. Com todo respeito, do jeito que o futebol é hoje, um jogador do nível dele ia sair caro mesmo. Eu não acho mas que... achei muito eu não acho que o absurdo... Porque, por exemplo... Enzo, ele é um jogador que, se ele quiser ficar, ele vai entregar pro Chelsea próximos 10 anos tranquilamente. Que ele fica no Chelsea? Eu acho que se o Real Madrid vier atrás dele, ele sai. Mas aí é um valor gigantesco igual, entendeu? Não teve muita perda do jeito que o mercado tá inflacionado hoje. Inclusive, eu acho que ele se valorizou muito mais chegando no Chelsea hoje. Ele é muito mais completo hoje que quando ele saiu do Benfica, estourou na Copa de 22, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, Garnacho é uma contratação que eu fico... É daquelas que o Chelsea faz que eu fico sem muito entender. Porque, por exemplo, eu acho que o Chelsea tem jogadores pra posição, inclusive, que eu acho que desempenha melhor que ele. Como, por exemplo, o Pedro Neto, na esquerda. E o Chelsea já tem um elenco bem inchado, né, na verdade, né? É muita gente. É muito inchado. Muito jogador por posição. Vai ser difícil pra entrar ali, né? Agora, se tem um que de fato é unanimidade, eu acredito que entre os torcedores, entre todo mundo, é o brasileiro João Pedro, que, cara, desde o Mundial, quando ele estreou, o cara... Fez 2 gols no Fluminense ali. Ele só mostrou, assim, que não é porque o cara jogava no Brighton que ele não podia ser convocado, porque ele faz a mesma coisa no Chelsea agora do que ele fazia no Brighton. Exato. Ele é um jogador extremamente versátil. Cara, que... Ele joga bem. A Copa do Mundo de Clubes dele foi impecável e ele jogou jogando muito. 3 jogos, acho que foi 3, não foi não? Ele estreou contra o Palmeiras, não foi? Ele jogou contra o Palmeiras. Contra o Fluminense e a final, não foi? Foi. 3 jogos e fez... 3 gols. 3 gols. Não, ele jogou... 3 gols, foi. 3 gols, em 3 jogos. Uma média incrível. Incrível, fora as assistências. Ele é o cara que eu tô com mais expectativa para o jogo de hoje contra o Chile, né? Ele que já teve outras oportunidades na seleção, não conseguiu desempenhar muito bem. Aí eu acho que agora seleção é um capítulo à parte. Eu acho particularmente que Palmer tava procurando um centroavante como ele, pra dar o espaço. Pra dialogar, né? O antigo centroavante do Chelsea era quem? Nicolas Jackson. Inclusive, muitas movimentações, e entre elas, mais uma do Bayern, que o Bayern parece que sempre tem um centroavante fraco na reserva, né? Antigamente era Choupo-Moting, na reserva do Lewandowski, que hoje em dia é... Que é Nicolas Jackson e Harry Kane. Harry Kane no centroavante. Porque, obviamente, ele não vai jogar no lugar de Kane. Mas ele quem era pra repor. O reserva antigo, antes de contratar Nicolas Jackson? Eu não lembro agora quem era o cara. Eu lembro que tinha um jogador que hoje tá no Tottenham, é o Theo, se eu não me engano. Ele fazia a função de ponta, fazia a função de atacante também. Sinceramente, eu acho que é uma boa oportunidade para o Jackson, no Bayern, ele procurar uma nova mudança de área, talvez uma nova posição, porque com a saída de Sané do Bayern, que Sané foi pro Galatasaray, outra enorme contratação da futebol janela. turco se reforçando muito bem, né? Exatamente. Eu acho que Nicolas Jackson ele podia procurar uma outra posição, talvez como ponta esquerda, direita. Titular ele não vai ser, né? Obviamente. Não, ele é pra compor elenco. Isso aí o time do Bayern tá muito bom, o time do Bayern, muito e que completo, jogador assim. É Harry Kane, mano. Não é, ele é incrível. Faz gol de todo jeito. Só tem um azar, né? Mas ele é fantástico. Quebrou o azar agora, né? Exato. Ele é fantástico. Eu acho que ele é um dos principais. Se ele não for o principal centroavante do mundo hoje, ele é muito bom. Ele e Lewandowski, pra mim, são os melhores. Mas eu acho. Rapaz... Eu acho. Só mais Kane. Hoje, ele é melhor, mas eu acho que o Lewandowski tá ali também. Hoje, principalmente pela idade. Acho que Haaland, cara. Pela idade. O Kane é mais completo. Haaland meio que já passou, assim, ó. Não acho que não passou. Eu só acho que... Deu uma queda, né, de rendimento. Acho que pro meu time... Aí é percepção, obviamente, individual de cada um de futebol. No meu time, eu nunca coloco um Haaland na frente de um
Kane nunca na minha artilheiro vida. De Copa pro Kane, tu é doido. E não é só artilheiro, ele entrega tudo, cara. Teve até um podcast desse que João Pedro falou, que eu acho que o principal, ele disse que uma das principais inspirações de futebol atual pra ele hoje é Kane. Porque ele é um 9/10, é o mesmo estilo de João Pedro, um cara que sai da área, que movimenta, que abre espaço. Muito forte também. Muito forte fisicamente, que tem um passe muito bom. Ele repete tanto que ele nem precisa olhar pro gol. É um pivô e ao mesmo tempo é um falso 9. O gol contra o Flamengo, Golaço, ele nem olha. Ele sabe exatamente onde a bola tá, ele sabe onde o goleiro tá, ele sabe como ele tem que finalizar, de tanta repetição, de tanto treinamento. É um cara acima da média. Se tivesse tido uma carreira num time melhor, poderia ter sido melhor ainda do que... Ganhado mais títulos, né? Principalmente em relação a títulos, ele né? podia ser um jogador maior, porque a questão dos títulos pesa muito nisso. Ele da grandeza de jogador como dele ser. Porém, da técnica dele ser jogador, eu acho que não mudaria muito, porque ele seria esse mesmo jogador fantástico que ele é em outros títulos. Vamos fazer um bate-bola rápido? Vamos fazer as 5 principais ligas europeias. Eu digo a liga e vocês dizem o campeão. Beleza? Bora. França. PSG. PSG. Poupa tempo. As mais fáceis. As mais fáceis. Melhor falar logo as outras. Alemanha. Bahia, poupa tempo. Bahia. Agora, Italiana. Dá briga. Acho que Napoli de novo. Napoli de novo? Sim. Olha aí. Com o De Bruyne no time, eu acho que ainda vai ficar melhor, junto com o McTominay e outros jogadores. Acho que vai Napoli também. Napoli, Milan, Inter, mas acho que o Napoli tá mais forte agora. Eu acho que a Inter vem esse ano, hein? Pra uma reformulação aí. Talvez. Vice-campeão, ridiculamente, mas... O Milan eu acho que vai ter que se reestruturar mais um pouco. Cara, eu já botei expectativas no Milan em outras temporadas. Eu acho que eu já criei tanta expectativa no Milan se reerguer que eu agora só vendo, só pagando pra ver. Eu acho que irá acontecer. Não, tem que acontecer, porque é um time muito grande. É o segundo maior campeão da Champions, né? Exato. Vamos lá. Inglaterra. Campeão Liverpool. Vocês acham que o Liverpool leva? Liverpool ou Chelsea, mas... Vocês acham que o Liverpool leva? Acho que vou de Liverpool. O City deu uma caída legal. Eu acho que as contratações assim vão impactar na hora. O City já ganhou muito também. Bem lembrado aqui, falaram aqui pra gente, teve uma troca, né? Ederson ele foi pra o Fenerbahçe e o Donnarumma veio pra substituí-lo no City. Mas eu acredito que dá Liverpool também. E pro PSG foi aquele Chevalier, se eu não me engano. Isso. Eu acredito que o Liverpool leva, principalmente pelo elenco que montou muito forte pra competição, assim. E manteve a base, assim, né? Manteve a base e... Só perdeu Luiz Dias e Darwin Núñez, né? E conseguiram Arnold. Assim, e repôs, né? Repôs Arnold, acredito que a altura... Frimpong. Mas acabou que Frimpong, eu acho que ele vai comer um pouco do banco, porque Szoboszlai, que é o jogador que veio da última janela. Os caras tem tanto jogador pra meio campo que o meia dele está jogando do lateral direito. Ele virou lateral direito, velho. Tá jogando muito bem também. Aquele golaço de falta deles. Sim, incrível. Eles têm um elenco muito farto, de fato. E não é só opções, né? É bola mesmo. Os caras são muito bons. Verdade. Os caras são muito bons. E fora a adaptação de, por exemplo, Virtus ainda tá se adaptando. A gente sabe quando se adaptar. Ekitike, Isaac agora que chegou, que eu acho... Apesar de eu não achar que vale isso tudo... 144 milhões. Mas... Ele joga muito bem. É um baita de um jogador. Jogou muito no Newcastle. Sem falar que... não queria trazer esse assunto à tona, mas sem falar que também eles vão jogar pelo time e também pelo companheirismo que tinham com o Diego Jota. Sim. Tem toda essa questão emotiva que pega mesmo. Com certeza teve um impacto no início de temporada e ainda tá tendo no todo o elenco. Porque como foi dito, né? A base é a mesma, né? O mesmo grupo de jogadores que tinha convivência com ele, enfim. Teve até aquela polêmica, vocês viram com o Luiz Dias, que ele foi pra uma festa e tal, e a galera, o elenco do time se reuniu pra ir pro enterro dele ali e tal, e ele acabou indo pra festa e tal, e teve uma polêmica porque Luiz Dias teve o pai sequestrado, e aí Diogo Jota fez uma homenagem pra ele, meio que não foi grato por conta disso, aí teve toda uma polêmica que intensificou essa saída dele, né? Do clube. Bem complicado mesmo. Inclusive Luiz Dias no Bahia, hein? Que time. Que timaço também. Na Espanha, a última. Eu não sei, mas eu diria Barcelona mais ali, né? Não cravo 100% Barcelona, mas eu acho que o Real Madrid de Xabi Alonso ainda precisa de mais uma temporada para alcançar o seu máximo, na minha opinião. Tem um time muito forte, mas com certeza. Eu acho que dá. Eu acho que dá briga ainda. Eu acho que tem uma briga boa, mas eu acredito que vai dar o Barcelona pela questão da constância. Já tá feito assim. Pela questão o Barcelona tem muitos problemas financeiros, e a gente sabe disso, mas o Barcelona é um time... Eu diria que tem a melhor categoria de base do mundo, é o Barcelona. Eu acredito que isso aí é
fato, né? Não tem nem muito o que discutir. Porque se não fosse a base, nem tinha Barcelona hoje. No sentido do time. Acho que também o Real Madrid de Xabi Alonso, ele vai precisar, em todos os El Clássicos que foi jogar contra o Barcelona, mudar a postura de alguma maneira. Porque todos os El Clássicos da temporada passada... Só lapada. Exatamente. Ancelotti, ele já vinha propondo um estilo de jogo contra o Barcelona nos últimos anos, que com Xavi, com outro treinador no comando, o time de Ancelotti ganhava todas as vezes. Porém, com o Hans Flick no Barcelona, eu acho que houve uma quebra nessa expectativa de Ancelotti, que mesmo ele tentando mudar, fazer algum ajuste, não dava certo, porque Hans Flick já sabia exatamente o que fazer contra o time do Real Madrid. Eu acredito que o Real Madrid, pode parecer até loucura o que eu vou falar, mas o Real Madrid, Xabi Alonso, ele tá sofrendo hoje porque o Real Madrid tem muitas opções, mas as opções que o Real Madrid tem não oferecem aquilo que ele precisa. Às vezes no jogo, às vezes no momento. Por quê? O Real Madrid hoje tem muita gente boa no meio campo. Ninguém vai dizer aqui que Valverde não é bom, porque Valverde é um cracaço de bola, Bellingham é um cracaço de bola, Camavinga joga muita bola, Brahim Dias joga muita bola. Tem uns caras que jogam muita bola. Só que nenhum deles é um meia clássico, é um meia de ligação, um cara que consegue cadenciar o jogo, controla o jogo, que dita o ritmo. Exemplos de outros times: um De Jong, um Pedri, De Bruyne, um Vitinha, um meia como um De Bruyne, como um Wirtz. O Real Madrid não tem esse jogador. Com a saída do Kroos, né? Aí meio que deu uma quebrada, né? O Real Madrid não tem esse cara que cadencia o jogo, que dita o ritmo do jogo. Tanto é que, em alguns testes que os jornais espanhóis estavam colocando, que inclusive ele estava pensando em colocar Carvajal na lateral e, quem sabe, trazer Arnold no sistema para o meio campo. Como jogou no Liverpool. Para trazer algum tipo de criatividade. Tem o problema da recomposição. O time de Xabi Alonso é muito ofensivo e tem dois caras na frente que, se jogarem juntos, praticamente não foram treinados para fazer essa recomposição durante todo o tempo de Real Madrid ou no PSG, que é o caso de Mbappé, como Vinícius Júnior. Porque Mbappé, enfim, ele é ponta esquerda, né? Na França ele joga ali mais pela esquerda. E Vini também é ponta esquerda. Tem esse atrito entre os dois ali. É complicado. Ainda tem um Rodrigo que tá apagado, que é um ali, grande jogador, mas que nem é utilizado. Então eu acredito que o Real Madrid tem mais problemas para solucionar do que o Barcelona, que tem uma base já pronta. Então eu acredito que por isso a constância do Barcelona vai favorecer para um possível título. Eu queria enaltecer... O Atlético, ninguém vai falar. Não, o Atlético, 3 primeiras rodadas, o Atlético perdeu 1, empatou 2. É fogo, se eu não me engano. Eu queria... Até o jogador argentino, o Depou, né, que saiu agora, foi pro Inter Miami, do nada, Inter Miami. O Atlético fez umas contratações assim. Ganhou a Copa, né, os caras já. Pois é. Bem aleatórios. O Atlético fez umas contratações tentando reformular, trazer nomes menos badalados, mas assim, eu acho que o tempo de Simeone tá chegando. Já tá há muitos anos já, né? Tá chegando. Não é o treinador em maior tempo de trabalho, assim. Claro, ele Mas também ele é o treinador que mais recebe financeiramente. Agora, se eu não me engano, ele foi passado por Inzaghi. Quando foi pro Hilal. Se eu não me engano. Se não, o Inzaghi é o segundo, ele ainda é o primeiro. Mas é alguma coisa. Se eu não mas me na Europa ele continua. Exato. Que eu queria enaltecer o ponto dele, e que ele falou que o Real Madrid de Xabi Alonso é muito ofensivo. Justamente por isso, eu acho que ele tentou repor com algumas peças, como o Huijsen, que foi contratado do Real Madrid essa janela. O Real Madrid não tinha zagueiro que tinha esse trato com a bola no pé, né? Da Inglaterra. E é muito bom zagueiro. Já vi alguns jogos dele antes e eu acho que é uma peça que tem como encaixar junto com o Rudiger. O Militão. Tem Militão ainda, né? Então, vamos ver isso aí. Se ele for fazer uma tática com 3 zagueiros ou... E geralmente o Xabi Alonso gosta de jogar com esses 3 zagueiros, né? Ou talvez voltar com o Camavinga na lateral esquerda, que ele jogou ele jogou também. É uma boa iniciativa. Dá uma briga boa. Vamos falar de seleção? Simbora. Que isso? Vamos falar de seleção brasileira. Já que a gente tá destacando aqui. A gente acabou de destacar aqui. No Real Madrid a gente tem o Vini, a gente tem o Rodrigo. No Barcelona a gente tem Rafinha. A gente falou de Inglaterra, a gente olha pra João Pedro, a gente olha pra Bruno Guimarães. A gente tem muita gente. A gente tem brasileiro. Paquetá que tá de volta. Tá de volta. A gente tem brasileiro em todo lugar do mundo. Mas a gente tem que fazer esses caras renderem juntos na seleção brasileira. Tem sido uma pauta muito grande. Problema há muitos anos. A gente vai jogar agora contra o Chile. Hoje. Jogo no Maracanã contra o Chile, para aproximar a torcida, para dar aquele jogo no Maracanã gás, tem algo diferente, para não só ganhar, mas também convencer. Para convencer. Partindo desse princípio, eu queria falar com vocês o que é que vocês acharam, não só da convocação, mas das prévias da escalação para o jogo de hoje.
Bom, né? A convocação de Ancelotti eu achei uma convocação muito legal. Ele pôde explorar vários jogadores que a gente queria que tivesse, como o João Pedro, como o Paquetá, que teve a oportunidade de voltar depois de toda aquela polêmica dele lá. Ele que convocou também o Samuel Lino do Flamengo, né, que teve o problema com o Joelito, não foi? Que ele acabou sendo desconvocado, convocou o Samuel Lino. Ou foi o Cunha? Foi o Cunha, não foi? Que convocou o Lino, também convocou o do Bahia, Jean Lucas do Bahia. O Militão, que tá de volta não, né? Ou não? Não. Convocou Fabrício Bruno. Fabrício Bruno do Cruzeiro. Caio Jorge também do Cruzeiro. Sim, merece uma chance. Douglas Santos. Richarlison também do Tottenham, que tava jogando bem no Tottenham, fez 2 golaços agora nesses últimos jogos. E acho que foi uma convocação muito boa, né? Para esse jogo de agora, né? Nós sabemos que o Chile tá vivendo uma situação muito difícil lá. Tá bem lá embaixo da tabela, né? Que já não vai para sua terceira Copa. Depois de vários anos aí o Chile. E veio de uma ótima geração. Com Alexis Sanches. E tá a 3 Copas sem jogar. Geração envelhecida Bravo. Já também, né? Sim. Eu acho tá conseguindo reformular. Com certeza. Acho que tô com expectativas boas. Acho que o Brasil vai conseguir desempenhar um bom jogo, né? E também teve aquela meio que polêmicazinha com o Neymar, não foi que o Ancelotti não chegou lá e tal. A gente vai chegar lá. Vamos deixar pra depois. E aí, Anthony, sobre a convocação? Tocando no ponto do Neymar, eu acho que se ele tivesse sido convocado, ainda dava para passar um pouco de pano no meio de campo. Porque o que eu tenho a falar sobre meio de campo é que, de cabeça, os seguintes jogadores que foram convocados como meias foram Casemiro, Joelinton, Bruno Guimarães, Paquetá, Andrei Santos e, se eu não me engano, mais um. Se você puder me lembrar qual... Eu não lembro. Se foram só esses, aí eu tenho uma pergunta para vocês dois. Desses jogadores que eu citei, qual é o único que sabe armar como meia atacante? Paquetá. Acho que é Paquetá, né? Se Paquetá não puder fazer isso de maneira apta que Ancelotti queira, não vai ter outro jogador, porque a maioria ou são meias de ligações ou são volantes. Então eu acho que Ancelotti fez uma convocação 99% perfeita. Eu acho que ele só pecou nessa parte de não ter convocado outro meia atacante, 10, como o Paquetá, já que ele não trouxe... Eu acho que ele poderia chamar o do Cruzeiro, o Matheus Pereira. Matheus Pereira, para testar. Os meio-campistas da seleção são Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá e Jean Lucas. Isso, né? E aí, obviamente, ele pensa num Rafinha, que faz a função de meia. Ele faz também. Obviamente, e ele tá insistindo bastante, que eu não sei se é a função ideal, no sistema ideal, na verdade, ele tá insistindo num 4-2-4, jogando com 4 atacantes. Provavelmente o Brasil vai assim, contra o Chile. As prévias que dão é Estevão, Rafinha, João Pedro e Martinelli, num sistema com 4 atacantes. E aí fica essa questão, né? Quem arma? João Pedro desce um pouco para armar, Rafinha dobra reveza essa função com ele. A gente não sabe ao certo como isso vai funcionar. E aí eu quero saber para vocês a expectativa pro jogo em si, assim, como vocês acham que o Brasil deveria entrar em campo, formação, e pensando na próxima Copa, como seria o time ideal de vocês? Cara, time ideal é difícil. Nós temos muitas opções, como falamos aqui. E ainda algumas precisam ser testadas nessas. Pois é, temos ainda que achar um jeito de entrosar toda essa galera aí. Porque o Brasil, nesse ciclo, né, pós-22 até agora, não conseguiu achar um time ainda que seja totalmente entrosado como outros países, como a Argentina, né? Tomamos um baile aí da Argentina e se a gente for ver, individualmente o time do Brasil é muito melhor. Individualmente os jogadores jogam nas principais ligas e são destaques, né? Mas quando entra em grupo não consegue desenvolver, ao contrário da Argentina. Então acho que assim, se eu fosse colocar no papel um time ideal para mim, eu botaria no gol Alisson, do Liverpool. Acho que ele consegue ainda desenvolver um bom papel no gol. É o melhor goleiro brasileiro da atualidade. Lateral direito, eu iria de Wesley, agora da Roma. Lateral esquerdo é a incógnitazinha também, que eu acho que o Brasil peca um pouco na lateral esquerda, mas eu iria de Caio Henrique do Mônaco. Acho que ele desempenha um bom futebol há muito tempo e acho que ele merece essa convocação e eu daria essa chance para ele ser titular. Agora na zaga eu iria de Marquinhos, do PSG, também iria com Militão ou Gabriel Magalhães. Ali na zaga, meio campo, Casemiro, nosso Pitbull Casemiro, velho de guerra. Ele mesmo, juntamente com Bruno Guimarães ou Lucas Paquetá ali de 8. 10, Neymar. Ponta esquerda, Vini. Ponta direita, Rafinha. E de 9, João Pedro do Chelsea. Esse seria meu time. E aí, Antônio? Bem, como você falou, uma escalação para a Copa, eu ainda não conseguiria falar, porque eu ainda teria que ver como o Ancelotti ia testar esses jogadores. Deu uns bolsos aqui, tá ligado? Eu falaria. Mas falando da escalação de hoje, que contra o Chile, eu colocaria, mesmo com a grandeza de Alisson, como foi o paredão do Brasil. Botaria Hugo, eu colocaria Hugo hoje,
Pra testar. Na lateral direita continua com Wesley. Na lateral esquerda só tem Caio Henrique ou... Qual foi o outro que ele convocou? Douglas Santos. Douglas Santos. Grande Náutico, né? Que revelou. Continuar com Caio Henrique. Na zaga. Todo respeito. Tem Alexandre também, né? Que ele chamou. Alexandre. Machucou? Não, o zagueiro ou o lateral? O lateral. Machucou. Foi? Eu ia falar de Alex Ribeiro. Foi cortado, só que como ele já tinha chamado 2 laterais esquerdos... Aí deixou, né? Sim, aí na lateral chega Caio Henrique, né? Caio Henrique. E a dupla de zaga eu colocaria hoje contra o Chile. Alex Ribeiro, que nos últimos 2 jogos da eliminatória demonstrou ser um zagueiro muito bom. E ao lado dele, Fabrício Bruno já... Tu iria de Fabrício? Iria hoje. Fabrício Bruno. Mesmo Marquinhos tendo aquele apego com os bastidores, sendo um líder também, eu coloquei Fabrício Bruno hoje. Na volância, não tenho o que discutir, Casemiro e Tibuzão. Exato. Na outra volância, colocaria Bruno Guimarães. E agora os 4 no ataque. Colocaria de meio, atacante Paquetá. Na ponta direita, Rafinha. Centroavante, João Pedro. E de ponta esquerda hoje, que foi convocado, já que Vinícius Júnior não foi convocado. Martinelli, né? Martinelli. Certo. Então, pra gente fechar o tema seleção brasileira, a gente já falou bastante aqui sobre a convocação em si, não tem como a gente deixar de fugir do tema principal, que eu acho que foi debatido por todos nessa convocação. Neymar Júnior. Ancelotti. Meu ídolo. Errou ou não Nossa. em ter deixado de convocar o garoto, menino, adulto, Ney, chame como quiser? Cara, é difícil responder, mano. Mas assim, pra mim não é não. Por apego, mano, eu convocaria o Neymar, assim. Se fosse eu lá, eu botar, porque é o Neymar, eu quero ver ele jogar. Mas assim, se a gente for sinceramente ver mesmo o Neymar, ele não vem apresentando tanta... Ele até consegue jogar bem ali, por ele joga bem, mas o time do Santos, como a gente sabe, não ajuda, né? O time do Santos é bem limitado e tá com muita dificuldade para ganhar jogos, né? Mas assim, cara, o Brasil, todo mundo sabe que com o Neymar dentro de campo sempre fez a diferença, né? Contra a Croácia, se a gente não tivesse o Ney ali em campo, dificilmente marcaria um gol ali, né? Então todo mundo sabe que apesar de tudo que envolve o Neymar Júnior, ele dentro de campo, ele sempre consegue tirar um coelho da cartola e fazer alguma coisa de diferente. Porque Neymar Júnior, a essência do Neymar Júnior para mim é essa, trazer algo de diferente dentro de campo, né? Mas é aquilo, né? O Santos não tá jogando bem, Neymar não tá conseguindo trazer um futebol assim, do nível dele, né? Então fica meio aquela coisa difícil ali, mas não sei direito a responder se levaria ou não, mas Antônio? É por aí. Eu tenho um ponto de vista um pouco parecido, de que, óbvio, no Santos ele tenta várias coisas, tenta fazer gol, assistência, chute, mas a equipe do Santos é limitadíssima, não consegue acompanhar o jogo dele, às vezes não consegue finalizar do jeito que ele quer também, e entre outras coisas. Mas a questão de não ter convocado, eu acho que Ancelotti, ele deu uma resposta bem convincente, de que Neymar não precisa ser testado. Porque, querendo ou não, se perguntar para qualquer um, tirando Cristiano Ronaldo e Messi, o melhor dessa geração foi quem? Neymar. Com certeza absoluta. Então, Neymar realmente não precisa ser testado. Eu acho que um dos pontos de ele não ter sido convocado foi justamente... Eu acho que não pelo fator de não ter jogado bem, porque, como eu falei, o Santos não ajuda muito ele, mas eu acho que a questão do físico dele, das lesões que ele tá tendo, e eu acho que no dia da convocação ele tava lesionado, se eu não me engano. Correto? Eu não sei. Não, porque Ancelotti agora ele deu a coletiva ontem, não foi que ele foi perguntado sobre isso, ele falou que foi uma questão técnica mesmo, não foi isso? Ele respondeu que não foi questão física, foi que é questão técnica mesmo. Acho que é por aí, né? O Neymar como eu falei, um fator de diferença dentro de campo, mas a situação atual do Santos não ajuda muito ele nessa hora, assim, né? Porque a gente não vê ele conseguindo desempenhar jogos assim muito bons assim da parte dele. Mas, no geral, eu acho que nas próximas convocações... Ele vai vir. Espero que ele vai vir. De algum jeito. Ele não deixa de jogar a Copa. Pra gente finalizar, deixa eu só dar a minha opinião nesse assunto. Porque diga. Eu vi muita coisa sendo falada sobre esse tema. E em todo momento eu ficava me questionando. Tipo, a resposta do Ancelotti foi: o Neymar não precisa ser testado. Isso. Então, se ele não precisa ser testado, o que é que ele tá fazendo com essa convocação atual? Tipo... Qual a intenção de ter convocado esse grupo de jogadores? Se não é pra teste, é pra jogar sério? Então, se é pra jogar sério, por que ele não tá?
Como é que é? Eu não entendi. Ele fez uma convocação de jogadores, cujo objetivo dele não é testar. Ele fez uma convocação no qual a Copa do Mundo já é no ano que vem. É a última rodada das eliminatórias, são os últimos jogos válidos do Brasil. O resto vai ser amistoso. Mas já tá classificado, mano. A gente tá classificado, mas assim, não é a questão de... Não é o jogo em si. Não é o que o jogo do Chile vai impactar na tabela. O Brasil não está jogando bem, ponto. Ele precisa fazer o Brasil jogar bem, ponto. Se ele precisa fazer o Brasil jogar bem, ele precisa achar o time para a próxima Copa, alguém vê o time da próxima Copa sem o Neymar? Impossível. Ainda mais que essa pode ser a última Copa dele. Não tem como um time da Copa não ter o Neymar. Não ter sua referência técnica, né? Qualquer time, né? Se esse jogo fosse há um ano atrás, eu ficaria calado. Nas vésperas da Copa, eu não vejo necessidade. Muita gente tá dizendo, leva o time do Brasileirão. Tipo, claro, alguns caras poderiam ter sido levados. Mas, por exemplo, Léo Ortiz tá jogando muito bem. Foi convocado na última. O que é que justifica, por exemplo, ele não ter ido? Ou um Rodrigo não ter ido. O Vinícius Júnior porque tá suspenso. Mas tipo... Ele pediu, parece, pra não ser convocado. Um Neymar não ter ido. Porque com todo respeito, você tem um jogo decisivo amanhã. O Brasil vai jogar um jogo decisivo amanhã. Quem escolhe colocar Richarlison, marco todo respeito a esses jogadores, mas Richarlison, Martinelli, Matheus Cunha, em vez de um Neymar, você é maluco. Isso não existe. Isso não entra em debate, eu acredito. Porque o questionamento que vem a respeito dele, e aí eu acho que cada um tem o direito de expressar a sua opinião da maneira que quer, a análise é muito em cima da vida dele, da expectativa que você criou nele. Sendo que dentro de campo... Ele sempre entregou. Exato. Ele sempre entregou. Nunca faltou nada. Com números, com dedicação, com gols, com assistência. E eu acho engraçado que quando a galera fala... Assim, poxa, se machucou de novo. Caramba, é só você usar 2 neurônios. Para um atleta, é pior ele estar machucado do que ele estar fisicamente apto. Porque se ele tá machucado, ele treina o dobro. Ele se prepara o dobro. Toda recuperação. Nenhum atleta gosta disso. Os relatos, principalmente de lesões sérias. De joelho, principalmente. De joelho, de LCA, que vem acompanhada de outras lesões musculares. É um período infernal pro atleta. Então ele não tá escolhendo. E além do mais, ele já tem 33 anos. Né? 33 anos. Nem um garoto mais. E ele mesmo, ele disse, eu tô bem fisicamente. Então se ele foi convocado, ele não foi convocado por opção técnica, eu não vejo sentido em ele não estar. Eu não faço. Até porque você pode discordar de muitas coisas dele, mas que ele é um exemplo para esse grupo de jogadores, ele é. Tipo, todo mundo tem que ter, né? Todo mundo fala dele. Ninguém imagina de Argentina sem Messi, não, Portugal sem CR7. Não dá. O Cristian Romero, zagueiro da Argentina, perguntaram a ele quais as condições físicas de Messi para a próxima Copa. Ele fez, eu não sei como ele vai estar. Mas na última Copa eu dei 2 vezes de mim. Se precisar na próxima eu dou 3. Eu morro em campo por ele. E tem que ser assim. Porque ele é o cara que quando você precisar... Ele vai estar lá. Ele vai olhar o goleiro, vai saber exatamente onde o goleiro tá e vai botar a bola no ângulo. Como ele fez, né? Na Copa. Exato. E como a gente já viu o Neymar fazer diversas vezes. Pois então eu acredito que esse talvez tenha sido o principal erro da convocação. Não ter levado ele... Porque eu não acho que a gente tá mais em período de teste. A Copa tá na porta. Até pra torcida também. A torcida quer ver o Neymar em campo, cara, né? É diferente, ele perdeu uma oportunidade de colocar ele pra jogar no Maracanã. Com até na ilha mais aqui, de mais de 700... Torcedor do Santa Náutico indo ver jogo do esporte pra ver ele jogar, pô. Era a chance de colocar o Maracanã com mais de 60 mil pessoas. O retorno dele, criar uma expectativa, ele ganhar novamente o público, mas... Não foi feito e, sinceramente, eu acho que isso é um ponto bem negativo para a sequência de um time que, como eu repito, não existe time da Copa sem ele. Então, não existe. Então, eu acredito que... Vamos ver como vai ficar essa situação na seleção brasileira. Mas espero que convença alguns jogadores que estão se destacando, como Estevão, como João Pedro, ganhe cada vez mais espaço. E vamos embora, porque tem muito time bom por aí, tá? Simbora. Tem seleções muito boas, tem Argentina, tem Espanha, tem França, mas aqui é Brasil. A gente consegue. Sempre. É isso aí. Então, gente, estamos finalizando o nosso podcast de futebol de hoje. Quero agradecer a presença de Brian, a presença de Anthony. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui. Agradecer ao Uninassal pela oportunidade da gente por ceder o espaço pra gente realizar esse momento bacana aqui, a gente falar daquilo que a gente mais ama, que é o futebol. Então eu queria pedir aos meninos que eles quisessem dar as últimas palavras e encerramentos. Pode começar, Anthony. Obrigado novamente pela oportunidade e, se Deus quiser, estamos aqui de novo para falar
demais do que vai acontecer no mundo da bola e de outros esportes também. É isso aí, galera. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um tempo maravilhoso aqui de compartilhar sobre o nosso esporte tão amado, que é o nosso futebol, aqui com o Phelps, com o Anthony. Foi um tempo muito massa. Espero ver vocês junto de novo comigo em próximos podcasts. É isso aí, galera. Tamo junto. Falou. É nóis. Muito obrigado. Siga o JCN em todas as redes sociais. E é isso. Valeu, gente.